Se tem uma coisa que o cinema nos trouxe esse ano, foi a improvável 10ª continuação de alguns filmes. E não, eu não estou falando de franquias bem mais antigas, como por exemplo Sexta-feira 13, que se iniciou lá na década de 80 e até hoje acumula mais de 10 longas no seu currículo. E sim, estou falando de obras bem mais recentes, como por exemplo Velozes e Furiosos e Jogos Mortais, respectivamente, lançados em 2001 e 2004, e que nesse ano cunham a sua 10ª sequência lançada. Porém, tem uma outra franquia que discretamente segue esse mesmo caminho e você não deve nem ter percebido, pois as suas sequências vão surgindo conforme o hype que um personagem vai ganhando dentro de seus outros filmes. E eu estou falando do Invocaverso, um universo de terror que começou com Invocação do Mal e suas sequências e hoje já chegou ao seu 9º lançamento, apresentando uma cronologia tão confusa quanto eu tentando escolher qual filme eu vou fazer um vídeo aqui para o canal. E é por isso que o assunto do vídeo de hoje é a confusa cronologia do Invocaverso e o seu 9º lançamento. Já avisando que esse vídeo será feito em 2 partes, para não ficar cansativo e confuso ao mesmo tempo. Portanto, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo, pois ajuda muito no engajamento. E também aproveite para dar uma olhada nos nossos outros conteúdos, lembrando de ativar o sininho das notificações. E agora, bora continuar o assunto. Começando em ordem cronológica decrescente da trama, ou seja, pelo filme ambientado na década de 80, que é Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que foi lançado em 2021. Esse filme foi dirigido por Michael Chaves e roteirizado por James Wan, juntamente com David Johnson McGoldrick e Chad e Carrie Hayes. E esse é o filme onde conhecemos um dos casos mais famosos do casal Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, que aconteceu lá em 1981, em Connecticut, nos Estados Unidos, onde o casal de demonologistas precisou provar na justiça dos homens a existência do sobrenatural, pois Ernie Johnson, um rapaz encontrado todo ensanguentado vagando pelas ruas, foi acusado de assassinato, mas jurava que não se lembrava de absolutamente nada. E como anteriormente, num surto de heroísmo, durante uma sessão de exorcismo onde os Warren estavam realizando, ele pediu para ser possuído pelo demônio no lugar do irmão de sua namorada, Debbie Glatzel. E o casal deduziu então que ele estaria possuído pelo demônio durante a autoria do homicídio. E esse foi o primeiro caso americano onde um réu alegou possessão demoníaca, se negando a assumir a responsabilidade pessoal pelo crime. E caso vocês queiram um vídeo aqui no canal apenas sobre esse caso, é só deixar o pedido aqui nos comentários. E o próximo filme da nossa lista é Invocação do Mal 2, lançado em 2016, que foi dirigido por James Wan e também roteirizado por ele, juntamente com David Johnson McGoldrick e Chad e Carrie Hayes. E essa trama se passa em 1977, no norte da Inglaterra, em Enfield, que é para onde o casal Warren se desloca a pedido do Padre Gordon, para poder verificar a veracidade de uma possível possessão, já que o Vaticano não quer se envolver no caso antes de ter alguma certeza de que esse caso é real, pois a repercussão na mídia não tem sido nada boa. O local tem até mesmo recebido o nome de Amityville da Inglaterra. E como se não bastasse, toda a família envolvida, que é formada por Peg e seus 4 filhos, estavam passando por dificuldades financeiras, pois o seu marido havia abandonado toda a família, indo embora e deixando eles sem o menor recurso, fazendo com que dessa forma eles fossem vistos como charlatães. E já que desgraça pouca é bobagem, nessa residência, segundo o filme, não só havia o espírito do Sr. Bill Wilkinson, My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. Que foi um morador que morreu sentado na poltrona da sala aos 72 anos por causa de uma hemorragia cerebral, também havia uma outra presença, a criatura demoníaca chamada Valak, que nós conhecíamos como a Freira. E agora vamos para o filho bastardo da franquia Invocaverso, o filme A Maldição da Chorona, lançado em 2019, que foi dirigido por Michael Chaves e roteirizado por Mickey Dougherty e Tobias Diaconis. E esse filme se passa em 1973, na cidade de Los Angeles, onde uma assistente social viúva chamada Anna Tate Garcia, interpretada por Linda Cortellini, vive com seus 2 filhos e aparentemente, em mais um dia normal de trabalho, precisa verificar como andam as condições familiares de 2 crianças, após ser avisada de que elas não têm aparecido há dias na escola onde frequentam. E a partir daqui, toda a trama se inicia, pois pensando estar fazendo o melhor para essas crianças, Ana acaba expondo os filhos de Patrícia Alvarez, vivida por Patrícia Velasquez, à ira da entidade chamada Chorona.
Who did you try to stop? La Llorona. Que faz parte do folclore mexicano e, segundo a lenda, quando viva era uma bela moça que afogou seus próprios filhos para punir o seu marido e depois, ao perceber o tamanho da atrocidade que havia feito, acabou dando cabo de si mesma. E como se não bastasse, depois de tudo isso, voltou dos mortos como uma alma perdida para repetir sempre o mesmo crime, agora com os filhos de outras pessoas, ou seja, virou a própria Nazaré Tedesco mexicana. E esse filme, sinceramente, é cheio de furo de roteiro, cheio de erro de continuidade, e a única coisa que liga esse filme ao Invocaverso é a aparição do Padre Pérez, porque ele fez parte de Annabelle, que foi lançado em 2014. E porque eu gosto, o Padre Rafael também chama minha atenção, simplesmente porque ele fez o Tuco lá em Breaking Bad. Fora isso, eu nem sei o porquê desse filme tá aqui nessa franquia. Que, por falar nela, é a antagonista do próximo filme aqui dessa lista, que é Annabelle 3 De Volta para Casa, que também foi lançado em 2019. E aqui eu preciso fazer um adendo, pois quando eu ouço o nome desse filme, eu penso automaticamente num crossover dele com o Homem-Aranha de Volta ao Lar ou o Homem-Aranha Longe de Casa. Mas devaneios à parte, voltando ao assunto, esse longa foi dirigido por James Wan e roteirizado também por ele, juntamente com Gary Doberman. E esse filme é ambientado em 1972, na própria casa do casal Warren, em Connecticut, nos Estados Unidos, onde a filha de 10 anos do casal, Judy Warren, interpretada por Makina Grace, fica em casa acompanhada de sua babá e resolve trazer alguns amigos, sendo que no porão dessa residência se encontra a sala de artefatos amaldiçoados, onde, julgando ser um lugar super seguro, Lorraine e Ed os mantêm guardados. E o resumo desse filme, bem que poderia ser: tudo é culpa da Daniela, pois se ela ainda não fez merda, é só uma questão de tempo. Já que essa mocinha em questão, interpretada pela atriz Kate Sarif, está fragilizada após a perda do seu pai num acidente de automóvel e decide, através de algum objeto do Museu do Oculto, ter um último contato com ele. E essa premissa, se está te lembrando um filme da atualidade, sim, realmente, ela lembra muito o atual e aclamado Talk to Me, porém, sem a mesma coragem de barbarizar, já que, por pior que pareça a situação, no fim do filme tudo acaba bem, o que pra mim deixa esse filme bem com uma cara de Sessão da Tarde. E agora, chegamos ao filme que deu início a toda essa franquia, que é Invocação do Mal, lançado em 2013, que foi dirigido por James Wan e roteirizado por Chad e Cary Hayes. E esse filme é todo ambientado em 1971 e fala sobre o drama vivido pela família Perron, formada pelo casal Carolyn e Roger, interpretados por Lily Taylor e Ron Livingston, juntamente com suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. E que após se mudarem para uma casa enorme próxima a um lago, localizado em Rhode Island, começam a testemunhar estranhas sombras e manifestações sobrenaturais, que vão se tornando cada vez mais agressivas e perigosas para toda a família. E aqui eu preciso me pronunciar, porque eu não julgo esse pessoal, pois se me oferecessem uma casa daquelas com todo aquele terreno e ainda a um preço de banana, lembrando que essa casa foi comprada em um leilão, portanto ela custou bem abaixo do mercado, eu realmente iria morar ali, nem que fosse para levar um container de sal grosso junto. E voltando ao assunto, aqui nesse filme, o casal Ed e Lorraine são abordados por Carolyn Perron após uma palestra que eles estavam ministrando, e ela, desesperada, pede a ajuda de ambos e explica rapidamente tudo o que está acontecendo com sua família. E mesmo com Ed não concordando, Lorraine se prontifica a ajudá-los. E aqui nesse filme, preciso destacar alguns fatos, pois eles farão muito sentido e servirão de referência nas outras continuações. Portanto, vamos começar pelo primeiro. Qual seria a motivação que fez Ed recusar, pelo menos em um primeiro momento, a ajuda a Caroline Perron? Bom, essa reluta acontece porque Lorraine, após a realização do exorcismo em Maurice, o rapaz franco-canadense que aparece durante a palestra, ela teve alguma visão perturbadora, que a fez ficar trancada por 8 dias no seu quarto e nunca mais querer tocar nesse assunto. Portanto, Ed imagina que algo de grave pode ter sido revelado a ela durante esse processo, e por isso vem tentando diminuir as suas atividades. E o segundo fato é bem naquele estilo piscou-perdeu. Durante a palestra dos Warren, a verdadeira Lorraine Warren aparece sentadinha assistindo a apresentação logo na primeira fila. Terceiro fato. A caixinha de música encontrada por April ao pé de uma grande árvore pertencia a uma antiga moradora, que assim como seus vizinhos, fez parte de uma série de acontecimentos trágicos e fatais que aconteceram ali nas redondezas ao passar dos séculos, em todo aquele terreno. E o quarto fato é sobre aquela árvore que aparece logo na entrada da propriedade dos Perron. Pois bem,
Ali foi onde uma antiga moradora do século XIX, chamada Bathsheba, tirou sua própria vida, após ser flagrada pelo seu marido realizando um ritual satanista, onde a oferenda foi seu filho com apenas 7 dias de nascido. E antes de morrer, ela amaldiçoou todo aquele local. E com o passar dos anos, com o passar dos séculos, essa fazenda foi vendida e transformada em vários lotes, o que explica muito bem todas as mortes trágicas que aconteceram naqueles arredores. E o quinto e último fato é que num determinado momento do filme nós podemos ver Lorraine explicando a Ed que em meio às suas pesquisas conseguiu descobrir que Bathsheba era parente de uma mulher que foi julgada e condenada por bruxaria em 1692 durante os julgamentos das supostas bruxas de Salem. Ou seja, Bathsheba teria vindo de uma família realmente amaldiçoada. E aqui nesse ponto, Lorraine nos conta um fato histórico, pois Mary Townley East realmente existiu e ainda foi sim vítima dos tribunais de Salem, que muito ao contrário do que se dizia na época, não tinha nada a ver com a ideia de livrar a vila de algum possível mal, e sim desmoralizar, banir e desapropriar terras e bens de diversas pessoas, onde na sua maioria eram mulheres, em nome da ganância e do poder das autoridades locais. E depois desses 5 fatos pontuados, eu preciso finalizar esse vídeo. E como eu já expliquei lá no começo, ele será dividido em 2 partes. Então, eu espero que você seja inscrito aqui no canal, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. E não se esqueça de ativar os sininhos das notificações para receber a segunda parte assim que ele for lançado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.